Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar então o nosso curso em 1 Coríntios. A gente inicia hoje o capítulo 14. Nesse capítulo, Paulo continua a tratar do mesmo assunto, né, do mesmo universo do capítulo 12. Semana passada a gente viu o capítulo 13, que ele faz uma pausa para falar que o amor é que deve permear, é que deve orientar todas as coisas, né, inclusive os dons espirituais. E agora a gente vai tratar um pouco de alguns dons espirituais. A ideia central desse trecho, então, é que, embora os dons do Espírito não confiram prestígio a quem recebe esses dons, os dons que beneficiam e edificam a comunidade de Cristo têm maior valor e pertinência que os dons usados para o benefício pessoal. Então, o que a gente vai. A ideia central é que os dons usados para o coletivo, para a comunidade, eles têm maior relevância e são mais pertinentes que aqueles usados para edificação pessoal. Um pouco contextualizando um pouco, então, Paulo retoma a discussão sobre os dons espirituais que ele iniciou no capítulo 12, a fim de entender bem o capítulo 14. Então, é importante a gente não desconsiderar o capítulo 13, como se fosse uma digressão que ele fez, um adendo, tipo assim, vou colocar um parêntese aqui não é isso. O capítulo 13 faz parte dessa discussão, dessa discussão, não, né? Dessa argumentação que o apóstolo está fazendo nessa grande parte da carta. E apesar do versículo 1 até o 25 pareça se concentrar principalmente no falar em línguas e nos seus perigos, na verdade, Paulo está tratando do caráter do culto cristão. Então, ele está falando ali dos dons, né? Especialmente nesse trecho de hoje, dos dons de falar em línguas e do dom de profecia, mas no fundo, o assunto de background, né, dele é o caráter do culto cristão. Então, o capítulo 14 ele é diretamente ligado à exposição ampliada, que começa lá no capítulo 10 e é norteado pelo capítulo 13, o capítulo do amor. Então, para Paulo, o amor resume a ética da vida no espírito. Ele cumpre a lei, o amor cumpre a lei. Lá de Romanos 8, 13, né, 8 e 10. A utilidade dos dons espirituais para a igreja flui da semelhança a Cristo do que os receberam. Na visão de Paulo, não se trata de uma proposição mutuamente exclusiva, que é isso ou aquilo, mas é uma expressão da qualidade mais ou menos dinâmica do compromisso do seguidor de Cristo com o seu benfeitor, que é Deus. O problema com as línguas não era o dom o problema com as línguas não era o dom de Deus, mas o uso desse dom pelos cristãos é que era o problema. O problema não era o dom em si. Eles empregavam esse dom como plataforma para orgulho, para autopromoção, e consideravam sinal de superioridade espiritual, como hoje acontece também, né? Muitas igrejas que usam de forma, vamos chamar assim, desordeira mesmo, a questão dos dons espirituais, colocam o falar em línguas como um dom, como se fosse um super dom. Então a gente está vendo que Paulo já tratou disso, né? Isso já deveria ser uma questão resolvida na igreja. Essa visão, então, ela é absolutamente contrária à intenção de Deus para qualquer um dos seus dons. Nenhum dos dons de Deus tem esse objetivo. O objetivo de Paulo não é condenar um dos dons que Deus concede. Não é isso em absoluto. Mas é ajudar a igreja a ajustar o foco e reconhecer o seu chamado comunitário. Para esse fim, a profecia é o dom mais excelente, enquanto falar em língua se tornou um empecilho. E a gente vai ver por quê. Então, o texto se divide basicamente em 3 partes, do 1 ao 5
os 5 primeiros versos aí, descrevem a natureza comunitária dos dons, a sua relação com o caráter daqueles que o recebem, né? Falando que o uso dos dons deve revelar o caráter de Cristo por meio de quem usa o dom. 6 a 12 ilustra o problema gerado pelo falar em línguas, e de 13 a 19 esclarece como deve ser o uso correto desse dom. Então vamos ler o texto. E Paulo diz assim, então: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém entende. Em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em línguas a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil? A não ser que lhes leve alguma revelação, conhecimento, a profecia ou doutrina. Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta, a cítara, ou como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos. Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está lhe sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Ou se fosse hoje, falando para as paredes. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Por isso, quem fala em língua, ore para que possa interpretar. Pois se oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os irmãos não... Vou repetir de novo esse verso. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém? A sua ação de graças, visto que não sabe o que vocês estão dizendo? Pode ser que você esteja dando graças, muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir aos outros do que falar 10 mil palavras em língua. Então, os principais temas do texto em sua busca por evidenciar o amor de Cristo, os seguidores de Cristo devem desejar avidamente os dons espirituais. Ponto 1. A edificação da comunidade de Cristo tem precedência sobre os desejos e as preferências pessoais. O coletivo tem prioridade sobre o pessoal. É necessário edificar tanto o coração quanto a mente. Nenhum deles pode existir sem o outro. Um dos propósitos dos dons do Espírito é alcançar os de fora com as bênçãos da salvação concedidas por Deus. Então a gente vai, como sempre, passando verso a verso, ou trecho a trecho, dentro dessa grande perícope. No verso 1 ele diz: sigam o caminho do amor e desejem avidamente os dons do Espírito. Essas duas afirmações imperativas, sigam e desejem, funcionam como uma conexão lógica lá com o capítulo 12 e, ao mesmo tempo, uma transição do capítulo 13 para o 14. Paulo muda o termo usado de carismata, a gente viu isso lá no 12, para pneumática.
Então, dons, ele muda de dons da graça para dons espirituais. Isso sugere que o apóstolo não pretende apenas reiterar o que já foi dito. Ele está mudando o termo que ele usa para reforçar, e não só reforçar, mas para trazer uma nova orientação. Ao introduzir uma discussão sobre línguas e profecias, Paulo cria uma ligação direta entre o ávido desejo pelos dons e a busca pelo amor. Sem amor, os dons perdem a sua eficácia como instrumentos do Espírito investidos do poder de Cristo. É aquilo, esse ponto é a aula passada. Se você não assistiu a aula passada, pare esse vídeo e vá assistir o 13. Porque o 13 vem antes do 14. E eu sei se você vê o 13, o que vem antes, o que depois. 13 primeiro, 14 depois. E aí você entendeu o que eu estou falando. O hábito e o desejo pelos dons está inserido na busca pelo amor. Não são coisas paralelas, de mesmo valor. Então, buscar os dons está inserido na busca pelo amor. Um verso 1 ainda, quando ele fala especialmente profecia, ele quer enaltecer a profecia acima das línguas. Mentira. Enaltecer a profecia acima das línguas nessa seção não significa que Paulo considera a profecia superior, como se fosse imune à manipulação e não precisasse ser avaliada por sua autenticidade como reveladora de Cristo. Não é isso. Ele não coloca o dom de profecia como um dom inerrante que não está passível de ser manipulado. Paulo deseja que cada parte do corpo de Cristo tenha conhecimento da palavra e da voz de Deus e use-as para encorajar todo o corpo, ou seja, da parte para o todo. Profecia se refere à mensagem reveladora na qual o Espírito inspira o interlocutor, ou seja, aquele que fala, para que aplique a uma determinada situação, de modo pastoral, a narrativa de Jesus, para ânimo, né, ou para correção. Uma palavra de exposição na qual o interlocutor, ou seja, aquele que fala, interpreta textos bíblicos para a edificação da comunidade, para o ensino da comunidade. E aí, depois ele passa desse trecho do verso 2 ao verso 5. O problema das línguas não é a sua natureza divisória. Esse dom é voltado para o indivíduo e não para a comunidade. Nesse sentido, falar em línguas é a antítese da profecia. Ou seja, só há profecia se houver comunidade. Se houver um grupo. E o dom de línguas, ele é individual. Paulo mostra que falar em línguas é um dom voltado para Deus e ao mesmo tempo revela que não tem um valor no culto público. Logo, o problema não é o dom de línguas em si, mas o contexto em que ele é exercitado, o contexto em que ele é usado. Já que ninguém entende o interlocutor, não há mensagem e ninguém está sendo edificado. E é por isso que depois ele coloca a questão da interpretação. O objetivo de Paulo não é desprezar o dom de línguas em si, mas é corrigir aqueles que empregavam para promover a si mesmos na comunidade. A gente tem que lembrar, e aí lá na aula do capítulo 11, que ele fala da ceia, você pode voltar lá também, que a gente fala os problemas de Corinto, da sociedade, da igreja de Corinto, da sociedade, da cidade e da igreja de Corinto, que são pessoas que buscam muito pelo status social e valorizam muito essas coisas. Então o apóstolo não nega os benefícios espirituais que o falar em línguas pode trazer à devoção pessoal. E desse ponto de vista, eu gostaria que todos tivessem esse dom. Eu falo, eu queria que todo mundo tivesse o dom. No entanto, o Espírito concede dons com o objetivo principal de fortalecer o corpo de Cristo, o coletivo, a comunidade. Consequentemente, os que exercem o dom de profecia são de maior relevância para o corpo. Ou seja, como eu disse antes, profecia não existe só sempre na comunidade, mais de um. A fim de que o dom de línguas possa ser utilizado como dom comunal, ou seja, um dom para objetivo em comum,
é necessário que o Espírito conceda também a capacidade de traduzi-las para uma linguagem inteligível. E aqui a gente não vai entrar em momento nenhum na questão de ser línguas conhecidas ou desconhecidas. A questão é que aquilo que estiver acontecendo deve ser inteligível para aquele que ouve. A sutileza da retórica de Paulo permite a ele desconsiderar as asserções daqueles que se julgavam espiritualmente superiores porque falavam em línguas, e ao mesmo tempo promove uma aguçada consciência da importância dos dons do Espírito para o corpo de Cristo. Paulo está o tempo todo falando, a gente tem que agir em prol, por meio do amor, em prol do corpo de Cristo. Por meio do amor, em prol do corpo de Cristo. Por meio do amor, em prol do coletivo, do corpo de Cristo. Sempre assim. No verso 6, ele fala: se eu for os visitar e falar em línguas em que lhe serei útil. Para corroborar, para encorpar a sua argumentação de modo ainda mais claro, Paulo apresenta a situação de uma forma hipotética que lembra os coríntios como se eles próprios vieram a crer. Como eles próprios vieram a crer. Da primeira vez que ouviram Paulo falar em Corinto, é evidente que ele se expressou por meio de uma linguagem inteligível, o que resultou na salvação deles. Com perspicácia, Paulo contrapõe línguas com conhecimento. As duas coisas são motivo de orgulho para os coríntios. As línguas inteligíveis, porém, silenciam o conhecimento. O novo elemento nessa lista é ensino, que é traduzido também por palavra de instrução. É provável que se refira à explicação da tradição acerca de Jesus, ou seja, a descrição do âmago da fé cristã e de sua relação com as promessas de Deus das Escrituras. O que ele está falando desse ensino é a transmissão do Evangelho de Jesus Cristo. Do verso 7 ao verso 11, ele faz 3 analogias. Ele encerra essa argumentação fazendo 3 analogias. Uma musical, uma militar e uma linguística. Quando alguém toca um instrumento, como que a outra pessoa pode reconhecer o que está sendo tocado se as notas tocadas não forem distintas, não forem organizadas, não produzirem um som inteligível e reconhecido como música? Em outras palavras, sem notas distintas, instrumentos maravilhosos se tornam objetos barulhentos. Se você pegar um instrumento e botar na mão de quem não sabe tocar, o instrumento não vai fazer o seu papel. Não vai acontecer, não vai sair dali uma música, vai sair barulho, som desordenado, som desorganizado. De modo semelhante, os soldados que saem para a batalha dependem da clareza do toque da trombeta para distinguir entre as diversas ordens. A gente tem que lembrar que os exércitos eram orientados e organizados por meio dos toques da trombeta. Cada toque, cada jeito de um toque era uma mensagem. Assim como aqui em Minas, até hoje, em algumas cidades do interior, os sinos das igrejas conversam, comunicam com a cidade. Se está tendo um velório, se nasceu alguém, se morreu alguém, se é dia de algum feriado religioso e tudo mais. Então, se você pegar alguém e tocar uma trombeta de alguma forma que não é reconhecido como alguma mensagem, os soldados não vão fazer nada. E a fala, igualmente, ela deve ser inteligível para ter eficácia. Eu estou falando, e vocês estão entendendo, porque eu estou falando em português. Vocês são ouvintes e falam e ouvem português. Eu organizo as letras, as palavras, as frases, de uma maneira que vocês entendem, que vocês possam entender a mensagem. E até mesmo as línguas inteligíveis, em outros lugares faladas entre povos estrangeiros, são obscuras. Ou seja, se eu pegar e ir para um país que não fala português e parar numa praça e começar a dar essa aula, o povo vai me chamar de doido ainda. Não vai haver uma comunicação. No verso 12,
ele fala, já que estão ávidos pelos dons do Espírito, Paulo está se referindo à pluralidade dos dons e não uma pluralidade de espíritos. Esse verso está ligado ao verso 1 do capítulo 12, esclarece que os melhores dons, lá do verso 31 do 12, são aqueles que edificam a igreja, o coletivo. Tudo o que Deus nos concede por meio do seu Espírito é, em primeiro lugar, para a edificação da igreja, das nossas comunidades de fé. Mesmo algo que parece ser exclusivamente pessoal, o bônus, as consequências desse algo desse talento, desse dom, né, deve ser direcionado à coletividade, à igreja, ao corpo de Cristo. No verso 13, por isso orem para que eles possam interpretar. Paulo conclui suas declarações com uma conjunção de inferência. Por isso, que indica o caráter óbvio do que se segue. É como se ele falasse assim, nem precisava de eu falar, mas eu vou falar. E ele falando, Paulo não sugere que o dom de interpretação é concedido necessariamente a outra pessoa, e não a quem fala em línguas. Se tanto, recomenda a quem fala em línguas que permaneça calado, caso não tenha o dom de interpretação. Paulo não coloca aqui o exercício do dom dentro de uma caixinha, isso só pode acontecer se acontecer isso. Não é isso. Paulo coloca uma condição para esse dom ser usado no ambiente do culto público. A condição é que haja interpretação. Se é pela pessoa ou por um terceiro, tanto faz. Mas deve haver interpretação. No verso 14 e no verso 15, Paulo volta à primeira pessoa do singular e fala com base em sua experiência pessoal, em sua experiência ministerial. Ao desvendar de que maneira o dom de línguas funciona para edificar o indivíduo, o apóstolo, então, ele distingue entre o seu espírito e sua mente. E ele não faz uma distinção entre o divino e o ser humano. Ainda que cantar e orar em línguas possa encorajar o seu espírito, a sua alma, o seu interior, isso não beneficia sua mente. Então, embora o encorajamento conferido ao espírito seja importante, ele não oferece coisa alguma a ser compartilhada com os outros, exceto a emoção. Paulo reconhece o equilíbrio necessário entre coração e mente e admite que canta e fala em línguas. Eu achei que eu tinha escrito errado. Então, Paulo reconhece o equilíbrio necessário entre coração e mente. E ele admite que canta e fala em línguas fora do contexto público. No verso 16 e 17, no contexto público, a única maneira de alguém de fora, né? E aí se alguém de fora é um incrédulo, um não cristão, um ímpio, né? Um gentio não convertido, então a única maneira de alguém de fora saber se o interlocutor está abençoando ou amaldiçoando é se ele entende o que é dito. A mudança de termos de oração para bênção e louvor e ação de graças traz à mente imagens do cálice da bênção na ceia do Senhor. Além disso, a construção do trecho faz alusão direta às práticas pagãs de amaldiçoar e abençoar. Então, Paulo, ele contextualiza as pessoas, ele coloca os seus ouvintes, né, os seus leitores, ele coloca no seu texto de maneira que os seus ouvintes, né, os seus leitores vão entender plenamente. Como que alguém que não conhece a Cristo poderá participar das ações de graça se não souber ao certo se estão sendo proferidas bênçãos ou maldições? A bênção não beneficia os de fora se não for feita de maneira que todos entendam. É aquele velho negócio, assim, se você não ouviu o que foi orado, você não pode falar amém, cara. Você não sabe, mas você confia da pessoa que orou. Como é que você vai falar assim seja que... Como é que você vai concordar com algo que você não ouviu, não entendeu? No verso 18 e 19, então, ele fala que prefere falar 5 palavras compreensíveis
a 10.000 palavras em uma língua que não é compreensível. A conclusão de Paulo, que 5 palavras inteligíveis são melhores do que um número incontável de palavras em línguas, reitera a sua ênfase sobre o fato de que a importância de edificar o corpo de Cristo excede qualquer medida de experiências religiosas pessoais. Ainda assim, o apóstolo tem o cuidado de não desprezar as experiências pessoais. Então, se você assistir essa aula e falar assim, não, Morato falou que Paulo só dá importância para aquilo que edifica o corpo e que a gente faz individualmente. Não, não é isso. E eu não estou falando isso, muito menos Paulo. Você que entendeu errado. Então vamos aplicar um pouco, esse texto. A ligação que Paulo faz entre buscar o amor e desejar avidamente os dons espirituais norteia a compreensão dos seus leitores da relevância dos dons espirituais como capacitações divinas para demonstrar o amor. Paulo incentiva cada membro a buscar avidamente os dons que edifiquem a fé dos outros membros. Todos os dons cumprem esse objetivo, mesmo aqueles, de alguma maneira, são prioritariamente individuais, de alguma maneira ele vai beneficiar o coletivo. A questão que Paulo traz nesse texto é o local de uso, o local da expressão do dom. Para Paulo, aqui nesse contexto, amar significa tirar o foco dos desejos pessoais e voltar o foco para o fortalecimento da vida e da fé dos outros cristãos. Os cristãos que buscam o amor procuram os dons do Espírito a fim de serem capazes de evidenciar a presença transformadora de Cristo. E isso a gente já falou em alguma aula para trás. Que os dons espirituais devem ser usados para evidenciar o caráter, a presença de Cristo, por meio da vida de quem usa o dom, de quem está evidenciando o dom. Os dons capacitam os cristãos a fazer por outro aquilo que, de outro modo, não teriam condições ou disposição de fazer. Uma questão de prioridade. A objeção de Paulo a falar em línguas na igreja é paralela à sua objeção ao conhecimento apropriado e aplicado de modo indevido, lá no capítulo 8. À medida que ambos priorizam o benefício pessoal, deixam de evidenciar o amor abnegado que flui do caráter de Cristo. O dom de línguas, quando usado de modo errado no contexto público, como motivo de vanglória, torna-se expressões de autoglorificação, e portanto são destrutivas para a igreja e profanam o amor que o poder de Cristo tornou possível. Então, quando a gente usa algum dom do Espírito para autoglorificação, ele está acabando, ele está inutilizando, cancelando o amor. O uso indevido das línguas confere uma aparência de falsa submissão. O que Paulo quer ensinar é que os desejos pessoais, por melhores que eles sejam, por mais corretos que eles sejam, precisam estar subordinados a um contexto público. Eles são pessoais. As necessidades coletivas têm prioridade sobre as necessidades individuais. É o coletivo sobre o indivíduo. A busca pelo amor gera o desejo de tirar o foco de si mesmo e de servir a outro. A busca pelo amor gera o desejo de tirar o foco de si mesmo e gera o desejo de servir a outras pessoas. Paulo faz um grande esforço para certificar de que os coríntios não interpretem seu ensino equivocadamente e concluam que os dons de línguas que visam estimular o ser interior são de pouca importância para o indivíduo. É isso que eu acabei de falar há pouco. Paulo não tem intenção de dizer que todos devem falar em línguas e em suas devoções pessoais. Antes ele diz que Deus inspira tanto a mente quanto o coração. Nenhum dos dois pode existir e manifestar Cristo sem outro, a mente e o coração.
Experimentar a presença de Deus em nossas devoções particulares muitas vezes confere força e dons para servir o corpo de Cristo. Então são duas coisas que caminham concomitantemente: o particular e o corpo de Cristo, o individual e o coletivo. Paulo se lembra daqueles que ainda não são membros da comunidade de Cristo no final desse trecho. É vital que o Evangelho seja apresentado de forma clara, objetiva e inteligível. E o apóstolo Paulo não abre mão disso. Os dons são concedidos para o convencimento dos de fora. As igrejas são a missão os dons são para o cumprimento da missão da igreja. As igrejas são encarregadas de apresentar uma mensagem a respeito de Cristo que traga convicção àqueles que não conhecem a Cristo. E a apresentação do Evangelho deve capacitar os não cristãos a reconhecer a bênção de Deus em Cristo. Se o Evangelho não for bem apresentado, claro e objetivamente apresentado, isso não vai acontecer. A edificação do corpo deve abranger aqueles que ainda não se tornaram parte do corpo. Para a gente terminar, então, a conclusão disso tudo, a gente pode dizer, basicamente, que o culto tem 3 aspectos. No culto, Deus é adorado. No culto, o povo de Deus é edificado. E no culto, os incrédulos são convencidos dos seus pecados. Se a gente for à igreja para adorar com o propósito de demonstrarmos a nossa espiritualidade, a gente vai estar errado. Isso é para ser feito, quer dizer, você não deve adorar para mostrar nada, além da sua adoração e devoção a Deus. O culto é para edificação, não para exibição. Precisamos ter os dons do Espírito, mas também precisamos ter o fruto do Espírito. Os dons do Espírito com o fruto do Espírito é como uma simbiose. Ambos devem conviver no mesmo ambiente, na mesma pessoa, no culto. Se a gente não amar, não ser benevolente, se a gente não pensar no outro, não adianta a gente ter e exercer os dons do Espírito. Mais uma vez, o povo de Deus, o corpo de Cristo é chamado ao equilíbrio. Serve para nós também hoje. E além da questão do uso comunitário, hoje somos chamados ao equilíbrio acerca dos dons no ambiente do culto. A gente tem vivido uma fase, uma época, tempos, que aquilo que pessoas vivem no seu privado, no seu quarto de oração, é levado como regra para o ambiente do culto. E é contra isso que Paulo está falando, usando como exemplo os dons espirituais, de línguas e de profecia. O que a gente faz, o que acontece conosco dentro do nosso quarto, no nosso momento individual de devoção, de adoração, de devocional com Deus, não pode ser disso, nós não podemos fazer uma regra e levar para o ambiente do culto, para o ambiente do coletivo. O que funciona para uns não necessariamente funciona para outros. Ou pode até funcionar para outros, mas não vai funcionar certamente para todo mundo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que ter liberdade, e esse é o equilíbrio. A gente tem que ter a liberdade do uso dos dons espirituais, mas a gente também deve ter a responsabilidade que nós precisamos ter com os dons espirituais. Os dons não são única e exclusivamente para nós individualmente. Os dons são para a edificação do corpo de Cristo e para a propagação do reino de Deus, propagação do Evangelho, da mensagem do Evangelho. Se a gente não estiver usando os nossos dons dessa maneira, nós seremos julgados por isso. E eu não quero estar nesse time. Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entender a sua palavra, a entender a sua mensagem
e aplicar ela de forma correta e equilibrada. Um abraço, pessoal.